Olá, meu nome é Felipe Sintra e nesse vídeo a gente vai tratar sobre o primeiro assunto dessa nova versão do curso PWA. A gente vai falar sobre geolocalização. Então, API, né? A gente tá falando aí, eu acho que desde o início do canal, API. O que é um API? API nada mais é que um acrônimo de Application Program Interface. Então, esse recurso de criar um API é criar uma camada de abstração para um serviço específico. Então, por exemplo, a gente tem o serviço de geolocalização. Você não precisa ir baixo nível, acessar os recursos desse device e fazer um controle de hardware naquele device especificamente. Com o API você tem uma abstração, você vai ter aí tipo um contrato que você vai requisitar informações e você vai ter um retorno de algo específico. Muitas vezes esse conceito de API, as pessoas utilizam a abstração, por exemplo, em um restaurante. Você tem um restaurante, vamos dizer que você sabe fazer uma pizza, você sabe todo o processo, mas tem um trabalho ali, fazer a massa, preparação, tudo, e você quer simplesmente comer uma pizza, você não quer fazer uma pizza. Então você vai no restaurante. Então o restaurante funciona como API. Você tem um menu lá que tem as opções que você pode requisitar. E quando você requisita a pizza, alguém vai lá, faz a requisição dessa pizza específica dentro da cozinha. Geralmente você não enxerga esse processo, né? Você está lá na mesa esperando e alguém vai trazer a pizza pronta. Então você fez o processo de ler o menu, requisitar o item que você quer e simplesmente o restaurante traz aquele item para você e você vai lá e aproveita a sua pizza. Então toda aquela abstração da preparação da pizza você não vê. Então esse é como se fosse um comportamento de um API. E para isso também a gente tem as Web APIs. Então as Web APIs elas rodam no browser. Então são uma série de recursos que a gente pode requisitar no browser para ter acesso a um determinado recurso. A gente tem outras APIs no mundo web, como o REST API, que são outros itens, mas o Web API específico a gente está fazendo esse tratamento junto com o browser. E por que eu estou falando de Web API dentro de um curso de PWA? As Web APIs elas são totalmente relacionadas a PWA. Se você aí está dentro do mundo web já há um bom tempo, você vai saber que Web APIs são mais antigas do que PWA. Então a gente teve a evolução dessas Web APIs, a gente também teve a evolução de um conceito. Se você tá no mercado há 10 anos, você vai lembrar que lá atrás, no lançamento do iPhone, dos primeiros dispositivos móveis com a tela touch, a gente já tinha as Web APIs que faziam recurso a sensores, a gente tinha acesso à geolocalização, à câmera, e esses recursos a gente chamava de Mobile Web Applications, não tinha um conceito de PWA. E depois o Google veio para a gente e jogou esse conceito de PWA. Foi esse conceito de Mobile Web Applications com a introdução do Progressive, né? Ele falou simplesmente o que? Olha, a gente tem esses recursos aqui, você pode utilizar, mas o ideal é você não penalizar todo mundo simplesmente porque o usuário não tem acesso à câmera. Então você dá a possibilidade de ter uma alternativa para esse recurso, como por exemplo o envio de imagens. Se você não tem acesso à câmera, você envia uma imagem. Hipoteticamente, um exemplo. E assim por diante. Então, você não precisa penalizar os usuários que têm um browser moderno simplesmente para dar suporte a todos os usuários. Então, você pode fazer essa introdução desses recursos gradativamente ou progressiva. Então, daí surgiu, né, o conceito de Progressive Web Apps. Mas esses recursos, como acesso offline ou service workers, eles estão aí dentro desse guarda-chuva das Web APIs. Então, com isso, né, concluindo, quando a gente fala de Web APIs e PWAs, elas estão totalmente relacionadas. Né? E o Geolocation API, como é que ele funciona? Ele vai ser uma API responsável por identificar a latitude e a longitude do usuário. Tem uma função, que a gente vai chamar essa função, e essa função vai requisitar as informações latitude e longitude.
Essa função específica, ela espera duas funções. Uma, caso o processo dê certo, e a segunda, caso o processo dê errado. Ela surgiu em 2010 nas versões 4 do Chrome e do Safari. O tempo aí foram 6 meses de diferença. Agora eu preciso fazer uma correção aqui. 4 do Chrome, ela tinha um suporte parcial, não funcionava 100%. Na versão 5, aí sim, ela teve o suporte full. E na versão 5 também do Safari, ela tinha o suporte full. Isso foi no meio de 2010. E, atualmente, esse recurso está presente em 94% dos browsers. Mais de 94% dos browsers. Então você vai dizer, Felipe, você está falando de PWA, mas está falando de PWA de 2010. A ideia é que a gente volte e reveja esses itens, né, desde 2010 para cá, e ver tudo que é possível fazer, né, com as Web APIs que a gente tem disponível. Outro objetivo que a gente tem aqui também é fazer um mix. Como é que a gente pode utilizar esse recurso de 2010 com os recursos que a gente tem hoje. Então, outro item é a questão da privacidade. Como é que vai funcionar isso? Então, primeiramente, você precisa ter autorização do usuário. O usuário precisa autorizar o acesso a esse recurso. Então, a gente tem um pop-up que vai ser aberto quando a gente requisita essa informação. Segunda informação é que essa aplicação web ela precisa estar rodando em um servidor. Então, ela precisa de um servidor web para estar rodando. Você pode fazer o teste desse recurso com o localhost. Ele vai funcionar como um servidor web, mas você não consegue acessar esse recurso abrindo o arquivo diretamente no seu desktop, por exemplo, abrindo como se fosse um arquivo local. Se você for lá na pastinha do seu projeto, clicar 2 vezes abrir aquele arquivo sem um servidor, você não vai ter o acesso à geolocalização. E por fim, você vai precisar de sua aplicação, se ela não tiver no localhost, ela esteja rodando em HTTPS. Questão de previsão, como é que vai ser, né? Como preciso vai ser esse recurso? Esse recurso ele depende especificamente do GPS, mas se o seu device não tiver o GPS, você consegue através de informações cruzadas como IP e a rede do usuário, você consegue ter uma estimativa de onde é que aquele usuário está. Então, se você já testou esse recurso aí em devices antigos que não tem GPS, ele vai, por exemplo, fazer o cruzamento de antenas do provedor de internet que você tem. Então, baseado na triangulação das antenas que aquele device está utilizando, eu consigo determinar uma localização aproximada. Não vai ser exata, vai ser aproximada. Se eu não tiver o GPS, vai ser uma localização aproximada. Isso também acontece quando a gente acessa no nosso desktop. No desktop a gente tem suporte ao recurso, mas acredito aí que 99% dos computadores não tem GPS. Alguns têm, mas 99% não tem o recurso de GPS. Então esse recurso ele vai ser também aí um cruzamento de IP e do seu servidor de internet. Então os itens que eu falei já é o cruzamento. E outro ponto importante é que quando você utiliza um GPS no dispositivo móvel, você tem um aumento aí do consumo da bateria. Então, tenha cuidado quando você faz acesso a esse recurso, faça com consciência, porque se você fizer excessivamente, você vai aí drenar toda a bateria do usuário. Então é isso, a gente já está quase fechando o vídeo. Lembrando que o repositório vai estar no github.com/felipe/webapis Você também pode ter um preview do projeto no bit.ly/pwa-in-ios. Se ainda não segue o canal, por favor, siga o canal. No próximo vídeo a gente vai ter um exemplo prático disso. A gente vai trabalhar com as funções que eu falei aqui. E a gente vai ver exatamente como elas funcionam. E a gente vai começar a parte prática sobre geolocalização. Então é isso. Fechando o vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo. Falou, pessoal!